Paz, meus irmãos, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite, pela honra. Danilo, Mônica, obrigado aos pastores da igreja, pastor Silas Malafaia e pastor Silas Malafaia Filho também, pastor Odilton, meus amigos. Eu e o pastor Odilton estamos aqui desde o século passado, né? Silas Filho era calça curta ainda. A gente atendia numa salinha aqui, irmão, embaixo da escada. Ali, se ficasse em pé, batia com a cabeça. Mas graças a Deus a gente tem sido muito abençoado por essa igreja. Eu tenho sido muito abençoado. Minha família, minha casa, a minha história foi mudada pela vida dessa igreja. Então, me sinto muito honrado de estar aqui nesse altar. Agora, confesso para vocês que é uma surpresa para mim estar pregando uma conferência de família. Nós temos algumas dificuldades na vida, né? E quando a gente vai para o casamento, a gente leva essa história, essa dificuldade de vida, né? E a minha vida, a minha infância foi muito marcada por problemas de família. Pais separados, abandono. E quando eu casei com Débora, muito novo, eu passei muitas lutas. Às vezes alguém entra no gabinete, né, vai falar alguma coisa comigo, aí vai contar o problema, e a gente vê, né, a gente tem, como a Bíblia diz, temos um sacerdote que nos compreende, né? E eu compreendo aquilo, porque passei por aquilo também, provavelmente já enfrentei nessa área, né? E eu sou um improvável pregador de família, e hoje estou aqui pregando pela história do meu próprio casamento e da minha origem. Eu me lembro de que quando Deus tira o povo do Egito, Deus diz para aquele povo uma coisa que Ele não disse para nenhum outro povo. Deus disse assim: onde pisar a planta dos pés de vocês, eu vou dar por herança. E eu fiquei pensando nisso, por que não onde olhar, profetizar, onde estender as mãos, por que pisar o pé? Né? E eu lembrei que no Egito eles pisavam o barro, faziam tijolos, né? Então eles já faziam isso com os pés. Então os pés eram um símbolo da escravidão, da humilhação, da dor. E Deus estava dizendo: olha, naquela área onde vocês foram humilhados, onde vocês sofreram, onde vocês mais experimentaram a vergonha, a dor, é nessa área que eu vou usar vocês. Né? E Deus faz muito isso com a gente. Então eu estar falando para a família hoje, eu acho que é isso. São pés que amassaram barro e hoje se transformaram em pés de conquistadores. Né? Glória a Deus pela vida da minha esposa que está aqui. Débora, meu amor, I love you. In English. Eu quero ler um texto com vocês aqui em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Vamos falar sobre a importância do diálogo no casamento. O título está só aqui, a importância do diálogo. Gênesis, capítulo 11, fica fácil de achar, você já achou? A partir do versículo 1, diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um,
e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Último versículo, versículo 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem. Esse texto está falando sobre comunicação. É o tema principal, o cerne do texto é isso, comunicação. Logo no primeiro versículo, a gente vai ver isso. E em toda a terra havia apenas uma língua. E só havia uma maneira de falar. Língua, falar, né? Diálogo, comunicação, fala. É sobre isso que o texto está falando e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Diálogo. Esse texto é um texto que se refere à geração pós-diluviana, geração que tinha surgido após o dilúvio. E a marca dessa geração é que eles falavam uma só língua, né? Havia um só idioma. Qual idioma, pastor? Não sei. A Bíblia não diz hebraico, provavelmente não era português. Mas eles falavam uma só língua e isso possibilitou uma unidade muito grande entre eles. Eles não tinham dificuldade de comunicação. O texto diz que eles saem de um lugar, então eles decidem como um grupo ir para um lugar, eles decidem parar num lugar, eles decidem construir, eles criam uma linha de produção, havia uma liderança. Eles não tinham nenhum problema de comunicação, eles se compreendiam muito bem e isso gerou uma unidade incrível. E unidade é algo bom. Unidade é algo bom. Só que, nesse caso, essa unidade estava sendo usada, né, para um propósito errado. Deus não queria que os homens se concentrassem no lugar. Essa não era a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus queria que eles se espalhassem por toda a terra. Mas eles decidiram que ficariam no mesmo lugar. Eles decidiram que não iriam cumprir esse propósito, que eles iriam construir uma torre muito alta e tocar no céu, talvez para se vingar de Deus. Eles iriam construir uma cidade em torno daquela torre. Esse era um projeto que era um misto de medo de um novo dilúvio, né? Então eles queriam ter um lugar alto para não morrerem afogados novamente. E era também movido por um sentimento de revolta contra Deus. Usando uma linguagem humana, a Bíblia diz que Deus desce, né? Como se não soubesse, Deus desce para ver o que eles estão fazendo. E há duas coisas nesse momento que me chamam muito a atenção. O que Deus diz e o que Deus faz. Primeiro, o que Deus diz. Quando Deus desce e vê o que eles estão construindo, olha o que Deus diz, versículo 6. Versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo. Olha só, Deus está dizendo que o projeto era viável. Isso aqui vai dar certo. É apenas o começo, isso vai expandir, isso vai crescer, isso tem futuro, é o que Deus está dizendo. Agora, olha isso aqui, irmãos, o que Deus diz em seguida, para mim isso aqui é de arrepiar. Deus diz assim, agora não haverá restrição para tudo. Quando eu ouço essa palavra, leio essa palavra tudo na Bíblia, eu paro, pô. Não haverá restrição para tudo o que eles planejarem fazer. Gente, isso aqui é demais. Porque é Deus que está dizendo. Deus olha o que eles estão fazendo e diz assim, olha, isso vai dar certo. E tem mais. Não tem limites para ele.
não tem barreiras, não tem obstáculos. Tudo o que eles planejarem, tudo o que eles pensarem, tudo o que eles intentarem, eles vão conseguir. Eles, irmãos, se tornam os senhores do próprio destino deles. Deus tinha um propósito, ele falou, não, nós queremos esse propósito. E Deus está dizendo, eles vão conseguir, eles são imparáveis, né? É Deus que está falando. E a razão de tudo isso era uma só. Eles falavam uma só língua. Eles conseguiam se comunicar perfeitamente. Agora, o que vale lembrar aqui é que toda essa força, todo esse poder, não tinha ajuda de anjo. Não tinha Deus não estava nesse projeto. Olha que coisa. Não tinha nada de sobrenatural. O que eles estão fazendo aqui era uma produção totalmente humana. Totalmente. Tudo o que eles estavam realizando não tinha a ver com o poder de Deus. Não tinha a ver com graça de Deus, com unção de Deus, com a ajuda dos céus. Esse era um projeto humano. Tudo devia-se a um poder. Qual poder, pastor? Poder da comunicação. Eles se tornaram imparáveis. A segunda coisa que me chama a atenção é o que Deus faz e da maneira que Deus faz. Porque Deus decidiu parar aquela obra. Aquele não era o projeto de Deus. Aquela não era a vontade de Deus. Deus não ia contender com o homem. Então, Deus decide parar aquilo. Mas para fazer isso, Ele não precisou tirar os recursos. Isso que é interessante. Deus poderia dizer assim, olha, eu vou tirar todo material que possa servir como tijolo, ou todo material que possa servir como argamassa. Eles se mudariam de lugar. Deus poderia matar a liderança, e isso dificultaria a obra. Vou matar os líderes, vou matar os engenheiros, vou matar os caras que fizeram o cálculo. E claro, isso dificultaria, mas surgiriam outros, talvez até melhores. Deus não mandaria outro dilúvio, porque aí ele até prometeu, isso aí ele não faria mesmo. Ele fez uma aliança com Noé. Deus toca em apenas uma coisa para parar a obra. Deus toca na fala. Deus toca na comunicação. E quando Deus toca na comunicação, Deus toca no motivo de tanto poder. Deus toca no motor. Deus toca na causa daquele projeto estar avançando com tanto sucesso. Né? Deus toca na comunicação. Aí o texto vai mostrar as consequências de problemas na comunicação. É interessante. Algumas consequências, 4 consequências eu vejo aqui. Primeira consequência está no versículo 7. Quando Deus diz assim, vamos descer e confundir a língua que eles falam. Diga, confundir. Quando Deus toca na comunicação, a primeira consequência foi confusão. Houve confusão ali. Tudo estava indo bem, tranquilo, né? Mas de repente alguém, o quê? Repete. O que é que você falou? Foi eu não? Foi o João? Pois é, foi o Zé, como é que é? Irmão, aí ninguém conseguia entender mais ninguém. O pedreiro pede massa, mas o pedreiro, ele está falando assim em latim, né? Pedindo, não sei como é que pede massa em latim, tiver algum advogado aí, depois você me lembra. Aí o ajudante fala árabe, aí não entende, imagina árabe com latim, não dá certo, eles vão falar com o mestre de obra, chega lá, o mestre de obra, irmão, fala mandarim, imagina, mandarim, começou ali o mandarim, que é um idioma complicado. Aí eles vão falar com o engenheiro, porque ninguém consegue se entender, quando chega lá, o engenheiro parece que fala grego. Então, a confusão se instalou ali naquele canteiro de obras. Confusão. Daí o nome Babel, confusão. Confusão marcou aquele lugar. Então, a segunda consequência é possível ver ainda no versículo 7. Ainda nesse versículo. Pode deixar ali. Continua, vai. Segunda consequência. Para que um não entenda o que o outro está dizendo. Diga após mim, não entenda. Segunda consequência
desentendimento. Né? Primeira consequência, confusão. E a confusão gerou o quê, pastor? Desentendimento. Quando você não é ouvido, se eu estiver falando assim com você e você não me ouve, você aumenta a voz, sim ou não? É natural. Você fala com a pessoa não te ouve, você vai aumentar a voz. E se ainda assim a pessoa não te ouve, você vai tocar na pessoa. Você vai dar um esbarrão na pessoa. É sim ou não, irmão? Sim, sim. Isso é natural. Ou seja, quando a fala não começa, quando a fala deixa de funcionar, então entra em cena o grito, entra em cena o esbarrão, entra em cena o toque. O problema é que se isso acontece com frequência, o tom vai ficando cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Porque eu não me sinto compreendido. Eu estou num ambiente confuso, então eu preciso gritar. A minha voz precisa sobressair. E quando o grito não funciona mais, então o toque fica cada vez mais forte. Aí, irmãos, esquece. Aí isso não é comunicação, isso é desentendimento. É quando o grito toma o lugar do argumento. É quando não há mais diálogo, porque para haver diálogo é preciso haver algo chamado civilidade. É preciso que um fale e o outro escute. Depois o outro fale e um escute. E nessa ida e vinda, nesse vai e vem de palavras, ideias são trocadas, coisas são aprendidas, enganos são desfeitos, sem precisar levantar a voz, sem ofender o outro, porque quando há grito, né, é porque faltou argumento. Quando há grito não é mais diálogo, é desentendimento. É quando o grito entra em cena, então eu preciso chacoalhar o outro, eu preciso pegar no queixo, os filhos ouvem, o prédio toma conhecimento do que está acontecendo, e isso, claro, não aproxima, isso não une, isso não cria liga, o ambiente fica tóxico, então todo mundo fica sabendo, e nesse ambiente intoxicado, as pessoas ficam enfermas, elas se desentendem, elas não se compreendem. Às vezes eu posso até convencer o outro pelo grito, eu convenço o outro, o problema é que o convencido, ou o vencido, não ama, ele se fecha, ele se ressente. O desentendimento não constrói, não une, separa. Olha o que acontece, a terceira consequência. Está no versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Diga, os dispersou. Primeira consequência, confusão. Segunda consequência, desentendimento. Terceira consequência, afastamento. Problemas de comunicação. O profeta Amós pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Qual a resposta? Não, é óbvio. Se não há acordo, e como se chega a um acordo, como se chega a um consenso? Por meio da conversa, do diálogo, da conversa com civilidade. É assim que se chega. Se não há acordo, se não há diálogo, melhor falando, é impossível se chegar a um acordo. E se não há acordo, o que acontece? As pessoas se dispersam. As pessoas seguem cada um o seu caminho. Ninguém quer morar ao lado de uma pessoa que ela não compreenda ou que ela não se sinta compreendida. Ninguém quer morar num ambiente marcado por confusão e por desentendimento. Quando o ambiente se torna tóxico a esse ponto, em que só o grito torna tônica, em que há o toque físico, então o que acontece? O marido se afasta, a esposa se afasta, os filhos se afastam. Você sabia que até Deus se afasta? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Ambientes marcados por confusão é um ambiente tóxico. E para fechar, a última consequência, ainda no versículo 8, diz, e pararam de edificar a cidade. Diga, paralisação. Confusão, desentendimento, afastamento e paralisação dos projetos. É isso que problema de comunicação gera dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de uma família. Paralisam os projetos.
Nada se constrói num ambiente onde não há comunicação fluida. Deus não precisou matar ninguém. Deus não precisou tirar os recursos. Deus não precisou matar o anjo, mandar um anjo, melhor falando. Deus apenas tocou na fala, apenas tocou na comunicação, porque sem comunicação não há cooperação, não há liderança, não há propósito em comum, não há crescimento. Tudo se extingue, tudo se paralisa, né? Você vê isso como era diferente quando havia diálogo. Primeiro Deus diz, não há restrição alguma. Deus está dizendo, quando há diálogo, não há limites para o casal. Quando há diálogo, não há limites para uma organização, para uma empresa. Quando todos são compreendidos, quando há conversa, quando há diálogo. Sabe, é por isso que quando Deus vai estabelecer a igreja, a primeira coisa que Deus toca é na fala. Atos capítulo 2 é o inverso de Babel. Ali, quando ninguém se compreendia, em Atos 2, Deus faz com que todos compreendam, cada um na sua língua. Porque para que algo cresça, expanda, se desenvolva, é fundamental que eu compreenda, que o outro me compreenda, que eu me sinta compreendido. Veja, os líderes eram os mesmos, o terreno era o mesmo, o projeto era o mesmo, mas sem diálogo, parou geral. Sem um diálogo, nada havia ali. Em vez de harmonia, havia confusão. Em vez de cooperação, havia o quê? Desentendimento. Em vez de unidade, afastamento. Em vez de poder, paralisação de projeto. Em vez de uma visão, passou a existir divisão. Cada um foi para o lado, cada um com seu idioma, cada um com sua linguagem, cada um com seu próprio projeto. A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala do poder das palavras. Quando ela fala do poder da comunicação. Eu separei aqui uns 20 versículos, aí fui tirando, porque senão eu ia ficar falando aqui os 20 versículos. Mas ela é muito extensa, além de outras passagens. Mas me chama a atenção, por exemplo, Provérbios 18, 21. Diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Há poder de vida e morte na fala, na comunicação. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz, quem quer ver dias felizes, refreia a língua do mal. Quer ser feliz, irmão? Tem a ver com o que você fala. Tem a ver com o que você declara. O mundo espiritual entende isso, compreende isso, o que eu falo. Cristo é o sacerdote da fé que professamos. Não da fé que sentimos, mas da fé que professamos. Aquilo que eu declaro. Provérbios 15, 4 diz, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Jesus, em Mateus 12, 36 e 37, diz algo impressionante. Olha o que Jesus diz. Digo-vos que toda palavra frívola, toda de novo, tem toda, irmão, é toda. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que coisa. Provérbios, capítulo 16, 24, diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Diga, palavras agradáveis são medicina para o corpo. Um japonês chamado Masaru Emoto. Não falo japonês. Fala. Masaru Emoto fez a seguinte experiência. Ele colocou certa quantidade de água dentro de alguns potes. E ele, durante algum tempo, ele ficou dizendo algumas palavras para essa água. Para essa água. Palavras de ódio. Para outras, ficou dizendo palavras de amor. Para uma certa quantidade de água, palavras depreciativas. Para outras, palavras de elogio. E algum desses potes ele escreveu essas palavras. Amor, gratidão, para outras, imbecil, ódio.
Depois ele congelou essa água. Ele congelou essa água. E depois ele viu esta água, porque a água, quando congelada, se transforma em cristais. E cada cristal assume uma forma. Se você vê cristais, por exemplo, de neve, é coisas lindíssimas, né? Microscópico. Agora, olha a experiência, o que a experiência demonstrou. Olha os cristais da água formada com palavras de amor. Isso aqui, ó. Isso não é Bíblia, não, isso é ciência. Olha os cristais com palavras de maldição. Passa a próxima imagem. Olha as palavras de apoio. Olha os cristais da água que se formavam a partir de palavras de apoio. Agora, olha os cristais que se formavam a partir de palavras de insulto. Deixa eu falar um detalhe para você. Aquilo que a gente ouve tem uma influência muito grande no nosso emocional. Porque a gente é 70% água. A gente é 70% água. Olha o que acontece, irmão. Na natureza. Imagina em seres pensantes. O que palavras causam no nosso emocional. É isso que ele está falando. Palavras podem ser agradáveis como favo de mel, doces para a alma. Pode ser remédio para o corpo. Palavras. A língua tem esse poder de gerar vida ou poder de matar. Só que, pastor, por que há tantos problemas de comunicação? Comunicar-se não é a mesma coisa que falar. Um papagaio sabe falar, mas um papagaio não sabe se comunicar. Uma criança pode falar bem, mas não significa que uma criança se comunique bem, né? Como é que uma criança se comunica? Uma criança se comunica falando errado. Pode colocar no tema de novo. Ah, está aqui, ó. Obrigado. Olha o que formou. Seu idiota. Acho que acabaram as imagens aí. Como é que uma criança fala, pastor? Uma criança fala errado. Uma criança troca as letras. Uma criança confunde as palavras. É engraçado você ver uma criança cantando uma música que ela acabou de cantar, né? Que ela aprende a música, mas troca algumas palavras, né? É interessante. Meu filho, quando é uma música, me lembrei agora. Troca, porque ela não fala com perfeição. O menino fala em horas inoportunas, quando não deveria. Deixa os adultos em cada saia justa, né? Porque criança tem isso. O menino não mede as palavras. Gostou do presente? Não, não gostei. Não era essa coleção, não era essa cor. A criança não está nem aí se ela vai ferir, se ela vai magoar o sentimento do outro. Ela simplesmente sai falando. Mas as pessoas crescem. Então não falam mais como criança. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comunicava como menino, mas agora eu me tornei adulto, eu me tornei homem, então eu já não falo mais como menino. Por isso, casamento exige maturidade. Maturidade na forma de falar, maturidade em como se comunicar. Só que, infelizmente, tem adulto que envelhece na idade, mas não amadureceu na capacidade de se comunicar. Continua falando como menino, ou continua falando como uma menina. Todos precisamos crescer nessa área do aprendizado da comunicação. Tem casais que me procuram no gabinete. Alguém pode me ajudar aqui, Matheus? E eles estão passando dificuldade no casamento. Eu dou gabinete há alguns anos, irmãos. Eu já vi isso aqui, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eles chegam lá e eles alegam incompatibilidade de gênio. Pastor, a convivência está difícil. Nós temos gênio muito diferente. Eu já olho assim e falo, irmão, negócio de alma gêmea, isso é novela da Globo, isso não existe. Entendeu? A gente é diferente pra caramba mesmo. Um vem de uma família relacional, aglutinada, outro vem de uma família dispersa, um tem hábito noturno, um é diário, um acorda assim, todo mole, e o outro acorda. Tá, a gente é diferente, ABS, é normal. Né? É normal, muito diferente. Então, eles estão ali discutindo e conversando, mas logo eu percebo que o problema não é o que eles estão alegando. O problema não é o que eles estão ali aparentemente discutindo. Ali é a ponta do iceberg. Existe um problema anterior a esse. E eu vou dizer,
Olha, eu não posso falar percentualmente, não, porque é matemática, mas na maioria dos casos, um problema ligado a diálogo, falta de diálogo, diálogo truncado, diálogo deficiente. É o diálogo, ou a falta do diálogo, que está no centro do problema. Eles estão a ponto de se separar, e você olha, falta amor, pastor? Não falta amor. Eles se amam, e eles sabem disso, mas eles não param de brigar. Eles não param de discutir. E por causa do desentendimento, eles estão se afastando. Parece que se separar é a solução. Você pergunta, houve traição? Não houve traição. Mas você quer se separar? Quero, a gente é muito diferente. Veja, não falta interesse pelo outro. Um acha o outro bonito, bonita, mas ainda assim querem se separar. Um deseja o outro, mas não conseguem ter intimidade. Não conseguem viver a intimidade do casamento, mesmo achando o outro interessante. Por quê? Embora eles falem o mesmo idioma, eles não conseguem se comunicar. Há um problema ali no diálogo entre eles, em todas as pesquisas, Não faça agora não, depois você veja isso. O diálogo, o problema de diálogo, está entre as principais causas de divórcio. Infidelidade, problema financeiro e diálogo. Essas três causas se alternam entre primeiro, segundo e terceiro lugar, dependendo da cultura, dependendo do lugar. Mas diálogo está sempre lá, como uma das causas principais. No fim das contas, a causa da separação parece que é sempre a mesma. O casal não sabe, o casal não quer, ou eles não conseguem conversar. Há pelo menos 5 motivos para isso. Por que há problemas? É tão difícil a comunicação, pastor. Primeiro, porque existe uma dificuldade real na comunicação. Existe uma dificuldade real em expressar uma ideia. Não é todo mundo que consegue expressar a sua ideia com clareza, né? Não sei se você sabe, o bairro Ilha de Guaratiba não é uma ilha. Eu morei muito tempo ali na Barra, ali, eu achava que era uma ilha. Porque todo mundo, Ilha de Guaratiba é uma ilha, mas não. Havia um oficial inglês chamado William de Guaratiba, e as terras pertenciam ao William de Guaratiba. O William de Guaratiba e o Ilha de Guaratiba. Tem um viaduto aqui, famosíssimo aqui em Campo Grande, viaduto dos Cabritos. Se você procurar no mapa, não tem viaduto dos Cabritos, é viaduto Oscar Brito. Quem é da Penha aqui desse lado aqui, sabe disso? Eu cresci aqui na Penha do outro lado, Rua Palmulha. Comecei a namorar a Débora, um dia eu li a placa, Rua Paul Miller. Müller, né, que serve com alemão. Paul Miller, Palmulha, tu não vai Palmulha. Então, percebe, a mensagem, ela vai se modificando, porque cada um entende de um jeito, é o chamado telefone sem fio. Isso acontece porque, numa frase que você fala, existem 4 mensagens envolvidas. Uma mensagem é a mensagem que você queria falar. Uma outra mensagem é a mensagem que você falou. Não falei isso não, falou. Falou. E aí fica nessa dúvida. Porque às vezes você pensa em falar uma coisa, mas não falou, você falou outra. Uma terceira mensagem é o que o outro ouviu. E uma quarta mensagem é o que ele entendeu. Isso depende do estado de espírito. Então é difícil se comunicar. A comunicação não é algo fácil. Veja, você tem 75% de chance de errar, porque são 4 mensagens. Segundo motivo da dificuldade da comunicação está no fato de que a expressão corporal fala mais, comunica mais do que as próprias palavras. Alguém pode estar querendo dizer uma coisa, e com palavras ele tem até cuidado, ele fala direitinho, mas com a expressão corporal ele fala outra. E isso comunica muito mais do que as palavras. Então, essa é uma dificuldade. As palavras, na verdade, na comunicação, elas só falam 7% de uma ideia. 38% estão no tom da voz. 38%. E 55%, mais da metade, está na expressão corporal. Você chegar numa turma, imagina aquela turma de criança, fazendo bagunça. Aí você chega assim e você fala, silêncio. Irmão,
Só 7% vão fazer silêncio. Os mais calminhos, assim, os mais lerdinhos. O resto tá nem aí para você. Se você falar silêncio, usou o tom da voz, silêncio, usou o tom, aí 7% mais 38%. Agora se fizer ai, ai, é por isso que tias, né, usam muito expressão corporal. Porque a expressão corporal fala muito mais do que palavras. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Tente juntar as suas duas sobrancelhas assim e segura. Mantenha as duas sobrancelhas os mais juntas que você puder. Mais juntas, segura. Cola o queixo aqui no peito. Olha para quem está ao teu lado e diz assim, que bom que você veio. Agora sorrindo diz, que bom que você veio. São duas mensagens completamente diferentes, sim ou não? O pastor diz assim, diz para quem está ao teu lado, que bom que você veio. Que bom que você veio. Você tem até medo, gente. Quando você sorri, então você expressa uma outra mensagem. Essa é uma outra dificuldade na comunicação. Terceiro motivo, porque pode ser tão difícil comunicar, está ligado ao jeito de ser de certas pessoas. Às vezes a pessoa, ela é boa conhecedora do idioma, mas ela não é boa comunicadora. Ela é uma pessoa introspectiva, ela é uma pessoa fechada. Se você pedir para ela escrever uma carta, ela vai escrever belíssimamente. Agora para falar, né? Tem gente que não consegue dar resposta rápida. Eu sou essa pessoa. A pessoa fala uma coisa, aí quando eu chego em casa, eu podia ter respondido assim. Mas na hora, sob pressão, irmão, né? Pastor Silas, por exemplo, é excelente debate, a mente é rápida, tem palavras, né, vem rápido. Mas tem gente que não é assim, eu não sou. Eu levo um tempo a processar, o HD é lento, né? Outros não conseguem falar dos seus sentimentos, o jeito da pessoa. A gente é um baú fechado. O cara tem dificuldade, ele treme, ele sua. Para ele falar para a garota que ele gosta dela, meu Deus, ele fica orando 3 meses. Quando vai falar, a garota nem sabe que ele existe, já está com outro. A gente tem dificuldade. Tem gente que não consegue falar de perdão, não consegue. Uma DR para ele é um sofrimento. Né? Ele prefere deixar passar. Não esquece, vamos falar não. É o tipo de gente que se cala, que engole o choro, né? Que não deixa transparecer nada. É o jeito de cada pessoa. Tem outros que são mais brutos, né? Rude, direto demais, ligação direta, agride sem perceber que está agredindo, né? Parece um chefe falando o tempo todo. Pastor, ele é mal educado? Não é mal educado, não é um jeito. Ele pede por favor. Ele diz obrigado, mas o por favor dele é uma ordem. O obrigado dele não expressa gratidão. É gente assim, por favor, não, obrigado. Eu trabalhei com um obreiro assim do outro lado, dirigi ele na Rua 12. Irmão, não fala assim com as crianças não. Como assim, pastor? Só fala obrigado, fala com o obreiro. Obreiro, vem cá. Tem gente assim, e era uma boa pessoa, de bom coração, mas é o jeito, né? Pessoas que têm dificuldade. Me lembro do Sargento Gonçalves. Chegaram para o Sargento Gonçalves e falaram, Sargento Gonçalves, a mãe do 49 morreu. Chega para o 49, 49, conta para ele que a mãe morreu. Não, sargento, ele ama a mãe, ele vai ter um piripaque, ele vai morrer, ele é apaixonado pela mãe dele. É tudo na vida dele. Deixa comigo, eu sei da notícia. Mas, sargento, eu sei da notícia, rapaz. Chegou lá para o pelotão, todo mundo, pelotão, sentido! Pá! Quem tem mãe, dê um passo à frente. Você não, 49. Eita, meu Deus. Esse era bom de comunicação, né? Esse era bom. Tadinho do 49. Eita, Jesus. Tem gente que é muito calada e tem gente que fala demais, não é verdade? Aí outro problema, a pessoa não dá espaço. É um monólogo. Você vai conversar com a pessoa parece que engoliu uma vitrola, né? Engoliu um rádio, fala pelos cotovelos. Então, o jeito de ser de cada pessoa pode ser uma dificuldade na comunicação. Quarto motivo tem a ver com o sentimento. Um sentimento que bloqueia o coração, um sentimento que fecha o coração das pessoas. E esse aqui é o principal motivo dentro do casamento. Um dos dois está magoado. Um dos dois está ferido. Tem ali uma raiz de amargura e a pessoa magoada, a pessoa ferida, ela se tornou alguém fechada, amarga. A pessoa está se sentindo injustiçada. O outro furou, o outro não cumpriu, o outro se esqueceu. Então essa pessoa ferida, ela fica arredia,
ela ouve tudo distorcido, ela não está aberta ao carinho do outro, à conversa do outro, é porque não quero falar, não diz, se fecha. Então, essa pessoa se transforma numa espécie de rio assoreado. Rio assoreado é aquele rio que debaixo da água, parece que está tudo certinho, mas dentro do rio está cheio de pneu, está cheio de sofá, cheio de brinquedo velho, cheio de lixo, está tudo ali, ó. Mas quando vem a chuva, o que acontece? Qualquer chuva, irmão, aquilo transborda, aquilo vem à tona. Então pessoas que guardam coisas assim dentro de si, fica como um rio assoreado, parece que está tudo certinho, mas num momento a pessoa coloca aquilo tudo para fora, porque no ano de 1980 você falou isso, porque naquela época você falou isso da minha mãe. A pessoa está guardando aquilo, então ela vai se fechando com o tempo, porque ela está guardando aquilo dentro dela, não fala. O marido encontrou em cima do guarda-roupa uma caixa com R$300 e 6 ovos. Em cima do guarda-roupa, chegou para a esposa e falou: meu amor, que negócio é esse aqui? Essa caixa, com esse dinheiro, esses 6 ovos aqui? Ele falou: meu amor, é que nesses 20 anos de casamento, toda vez que você me fere, eu coloco um ovo aí dentro. Quer dizer que em 20 anos eu feri você só 6 vezes? Eu falei: não, esses R$300 são os ovos que eu já vendi. Veja, ela não fala nada. Tem gente assim, se tranca. Algo muito importante precisa ser dito, irmãos. Nesse ponto aqui, quando o casal está brigando, quando há briga, não é o fim do casamento. A briga expressa um interesse pelo outro. Eu não estou conseguindo conversar com você, eu não estou conseguindo te compreender, então a gente está discutindo, mas a discussão respeitosa, não estou falando da discussão quando o desrespeito tomou conta, quando há violência física. Eu estou falando da discussão mesmo. Significa que não houve afastamento, nem de corpo, nem de coração. O outro ainda me fere, o outro ainda me aborrece, o que ele faz ainda me importa. Então, quando há isso, há solução. Agora o problema é quando deixa de brigar. O problema é quando o outro se fecha, por isso depois a gente vai falar sobre dar lugar à ira. Então eu não converso mais. E quando eu não converso mais, eu não brigo mais, então a indiferença toma conta do relacionamento. O que você faz não me importa. O que você diz já não me fere mais. Aí, irmão, não tem pastor, não tem terapeuta, nem a palavra de Deus. Aí o casamento realmente está com dificuldade. Então, se você está brigando, legal, é só um ajuste, só apertar um parafuso aí, a gente vai falar daqui a pouco. Quinto motivo da dificuldade do diálogo tem a ver com o mundo espiritual. O mundo espiritual. A Bíblia diz que a comunicação pode ter forte influência espiritual. Pedro, no momento, falou inspirado pelos céus. Daqui a pouco, Pedro fala inspirado por Satã, pelo diabo, por Satanás. E, infelizmente, se a gente não vigiar, em um momento a gente fala inspirado pelo céu, no outro momento pelo inferno. Porque há uma influência espiritual, sim, na comunicação. Mateus 13, Jesus fala do trigo, né, da plantação de trigo, que de noite Satanás, o inimigo vai lá, né, e planta joio no meio do trigo. O que é isso, pastor? E falando de comunicação, é que é muito fácil para Satanás, e ele faz isso com frequência, sabe, semear o trigo da discórdia, semear fofoca, semear desentendimento, discórdia, muitas vezes com ar de verdade, muitas vezes usando meias verdades, mas para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Então a comunicação é algo que tem forte influência espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. O Espírito Santo trabalha pelo ouvir. O Filho de Deus, a Bíblia chama de o Verbo. Primeira carta de Pedro 3:7, dentro de um contexto de casamento, Pedro está falando de casamento. Ele diz assim que a falta de entendimento aqui é gnoses do grego, compreensão, conhecimento, sabedoria. Quando não há isso só pode ser produzido pelo diálogo, só pode ser produzido pela conversa, esse entendimento dentro do casal,
ele diz que as orações são impedidas. Então, quando um casal não consegue viver esse entendimento, esse conhecimento por meio do diálogo, pode orar bonito, irmão. Pode parecer que tem poder, pode estar na igreja todo dia. As orações são impedidas, perde o efeito. Se acha que Satanás não vai trabalhar na área do diálogo? Claro que vai. É essa área que ele vai atacar, lançar joio da discórdia, da mentira, da fofoca. Mas a Bíblia nos dá ferramentas para nos comunicar. Que ferramentas a Bíblia nos fornece para vencermos as dificuldades de comunicação? E eu encerro. Primeira ferramenta, diga a verdade. A verdade. Efésios 5, 4, 25 diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o outro, com o seu próximo. Falar a verdade, mas não confunda falar a verdade com sincericídio. Falar a verdade não significa falar a verdade para todos, a qualquer momento, de qualquer jeito. Nem sempre ser sincero é uma virtude. Tem gente que se gaba, eu sou sincero mesmo. Às vezes, isso não é uma virtude. Às vezes a virtude é se calar. Às vezes falar é só falta de controle. Pense que a verdade é uma espada. E uma espada pode ser usada para defesa. A verdade, como uma espada, pode ser usada para atacar o inimigo certo. Mas uma espada na mão de uma criança é um perigo. A verdade na mão de uma pessoa que não sabe usá-la, ela vai se ferir, ela vai ferir outros, ela vai fechar portas, ela vai acabar com relacionamentos. Meu pai nunca me ensinou isso, porque meu pai era uma pessoa muito simples. Fale a verdade. Se falar a verdade, você não apanha. Mas não é assim. A Bíblia é a verdade, sim ou não? Mas Deus levou 1.600 anos para dizê-la. A verdade precisa de um tempo. A verdade precisa de um modo para ser dita. A verdade tem que ser dita para a pessoa certa. Então, para usar a verdade, e você precisa embrulhar isso com amor, com paciência, com sabedoria. Falar a verdade sem filtro, você vai destruir o seu casamento. Peça a Deus: Senhor, me ensina como usar a verdade. Não seja mentiroso, mas peça a Deus sabedoria, paciência, amor para falar a verdade. Segunda ferramenta que a Bíblia nos fornece para uma boa comunicação: humildade. Diga humildade. Só uma pessoa humilde é capaz de ouvir o outro de verdade. O orgulhoso, o egocêntrico não ouve. Ele escuta, mas ele não tem interesse pelo que o outro está dizendo, porque o que o outro diz, o outro é inferior. O outro não tem a inteligência, o talento, então ele não ouve. Por isso que só o aluno aprende. O iluminado não aprende, ele já é iluminado. Tiago 1,19 nos recomenda o seguinte, ele diz: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para irar, tardio para falar. Pronto para ouvir. Talvez por isso Deus tenha nos dado 2 ouvidos e uma só boca, para ouvir mais. Como é amável, irmão, como é querida uma pessoa que sabe ouvir. As pessoas vão desejar muito mais estar ao lado de um bom ouvinte do que um bom orador. Uma pessoa que ouve com atenção os outros, ela será mais popular, ela será mais querida, ela será mais admirada do que aquele que fala bem. Incrível. Porque há tanta carência das pessoas de que alguém lhe dê ouvido, uma audição ativa, né? Ouvir de forma ativa o outro. Mas isso exige humildade. E como você precisa ser compreendido? E como você faz isso? Essa é uma das maiores necessidades do ser humano. É compreendendo o outro, é ouvindo o outro. Que isso aconteça no nosso casamento, que isso aconteça dentro do nosso lar. Quando a pessoa ela não se expressa, ela fica cheia, angustiada. Daí vem a palavra enfezado. Enfezado, desculpe, enfezado é cheio de fezes. É aquela pessoa que está cheia de sentimentos, cheia de coisa para colocar para fora, para falar, mas ela está num estado impaciente. Claro, ela está impaciente, mas ela não consegue falar. Então a pessoa não tem prazer de estar ao lado da outra, não tem prazer no casamento, não importa o quanto ela gosta do seu lar, mas ela está sufocada pela falta de diálogo.
Precisa ter alguém com humildade para ouvir essa pessoa. Um bom conselho para você, marido. De vez em quando faça isso. Bom conselho aqui, sabe? Tira a tua esposa do ambiente doméstico. Leva a serva do Senhor para um lugar tranquilo. E deixa a senhora falar. Pode falar, meu amor. Deixa o celular de lado, né, meu amor? Não fica olhando o celular, não. Pode falar. Pode falar. Faça escuta ativa. De vez em quando, como é que é? Faça uma pergunta pontual. Não mude de assunto, né? Faça uma pergunta pontual. Mostre interesse. Dê um tempo. Eu garanto para você que dentro de algum tempo, algumas meia hora, outras 2 horas, outras 5 horas, não sei, elas têm necessidade de falar. Mas você vai ter uma outra mulher. Ouça, ouça. Terceira ferramenta bíblica para uma boa comunicação são palavras de bênção. Palavras de bênção. Tiago 3, 9 e 11 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita de uma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amarga. Não podemos ser fonte de águas doces e depois sermos fontes de água amargas. Como eu me torno fonte de água doce, pastor? Elogiando. Você fica muito bem nessa roupa. Uau, esse vestido te deixou linda. Essa cor te favorece. Palavras de elogio. Como eu me torno fonte de bênção? Palavras de encorajamento. Você é capaz. Você pode. Né? Eu confio em você. Quando você deprecia o outro, quando você debocha, quando você critica, então você se torna fonte de água amarga. Como eu me torno fonte de água doce, pastor? Palavras afirmativas. Eu te amo. Você é o maior presente que Deus me deu. Né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Amo o seu jeito, amo o seu cheiro, amo o seu compromisso, amo a sua dedicação, a sua fé. Palavras de encorajamento. Essa é uma das linguagens do amor mais poderosas. Falar. Fale, declare. Isso torna você uma fonte de bênção. Quarto e último lugar, resolver o conflito o quanto antes. É isso que a Bíblia diz. Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. É isso aqui. Fique de pé, meu irmão, por favor. Irai-vos e não pequeis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: põe para fora, fale dos seus sentimentos sem ferir o outro. Não acumule insatisfações dia após dia. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que Deus é luz, e quem ama seu irmão anda na luz. Deus é luz. Quem ama seu irmão anda na luz. Quando eu convivo com alguém, é normal que essa pessoa em algum momento me fira. E é normal que eu em algum momento possa ferir essa pessoa. Nós somos imperfeitos. Talvez, pastor, mas como é que eu não vou pecar em palavras? Todos nós erramos, irmão. Mesmo Tiago diz: se alguém não peca com palavras, é perfeito. E ninguém aqui é perfeito. Então a gente fere. A gente machuca. A questão é, quando eu sou ferido, como eu reajo a isso? Como eu vou tratar isso? O que Paulo está dizendo é: irai-vos, demonstre o sentimento. Diga para o outro como você está se sentindo. Diga para o outro que aquilo machucou, que aquilo feriu, o quanto antes. É isso, antes que o sol se ponha. Porque o que acontece? Quando eu guardo aquilo, eu não trago aquilo à luz. Quando eu não trago aquilo à luz, aquilo fica escondido. Aquilo fica em trevas. E esse é um espaço onde Satanás vai entrar. Aquele irmão ali, por exemplo, desculpe, tá, meu irmão, se usar você como exemplo, pisou no meu pé. Eu não quis falar com ele nada. Passou a dor, esqueci. Eu acho até que não tenho nada contra ele, mas de repente quando ele está falando num lugar, eu não quero estar.
eu crio uma certa antipatia contra ele, sabe? Agora imagina se toda a igreja começa a agir assim. É o que o Tiago vai dizer. Começa a ter vários grupos. Eu não vou com a cara desse, eu não gosto desse. Aquele um dia pisou no meu pé, aquele um dia falou assim, eu não gostei. E eu fico assim. Agora se eu chegar para ele e dizer assim: meu irmão, naquele dia você passou e você pisou no meu pé. Meu irmão, foi sem querer, me perdoe. E a gente se abraça. Eu trouxe luz a isso. Satanás não tem mais poder sobre isso aqui. Compreendeu? É isso que João está dizendo. Que Deus é luz. Quem ama seu irmão anda na luz. Trazer a luz. É expor, falar, conversar. Tudo aquilo que eu coloco de forma oculta é lugar de Satanás. Ocultismo, trevas, é ali que ele, é uma área dele, é uma fortaleza dele. Quando eu exponho, quando eu converso, eu trago a luz, e ali a cura, as palavras cura, e ali Satanás não tem mais poder. Que essa palavra, essa não é uma palavra, irmão, para resolver 20 anos de relacionamento, mas é uma palavra que pode mudar um grau no sentido que você está indo. Pode a partir de hoje mudar uma rota e você ter mais 20 anos para consertar, conversar, falar, colocar isso aqui em prática, usar essas ferramentas, ser humilde para ouvir, falar a verdade, falar no tempo oportuno, do tempo certo, da forma certa.